sem massagem, pai. Próximo conteúdo, na sequência, regimes totalitários, nazifascismo, tipo de governo, já começo ali na definição, tipo de governo, característico de alguns países no período entre guerras, entre 1918 e 1939. Principalmente onde? Na Itália, na Alemanha, em Portugal e na Espanha. Ok? Então, antes de eu passar para o terceiro tópico, vamos só fazer todo esse processo de reflexão. Então, naquele contexto de crise aguda do capitalismo mundial, né, os regimes totalitários, ultranacionalistas, começaram a se apresentar como alternativas possíveis para barrar o avanço do comunismo na Europa, para proteger a propriedade privada e essa parcela conservadora da sociedade europeia daquele período. Parece muito 2020, mas eu estou falando do período entre guerras de um século atrás, tá? Bom, quais as características básicas dos regimes totalitários, dos regimes nazifascistas? Um nacionalismo exagerado, um nacionalismo extremado. Deixa eu fazer um comentário antes de eu continuar, porque tá vindo muito à minha mente. Eu não sei se todos assistiram. Bem provavelmente todos devem ter visto e todas devem ter visto a repercussão nas redes sociais hoje. Então, se você não assistiu a entrevista do Felipe Neto ontem, te aconselho a assistir, da análise que ele faz do contexto brasileiro, político atual. Sim, eu, Rod Brito, estou indicando o Felipe Neto, a entrevista dele para o Roda Viva, e vai estar gravado aqui, para o Roda Viva que ele deu na segunda-feira ontem. Ele fez uma análise muito importante e interessante deste contexto político. Por que me veio à mente? Me veio à mente justamente por causa desse nacionalismo extremado, com características xenofóbicas, né? Os símbolos nacionais sendo exaltados de maneira muito exacerbada, né? As cores da bandeira, um discurso contra estrangeiros, né? Contra imigrantes, muito grande naquele momento. O totalitarismo, né? O modelo de governo total, com o Estado interferindo em diversas dinâmicas, né, políticas, econômicas, sociais, na questão da saúde pública, tutelando tudo isso. Um militarismo, né, então uma característica militar muito marcante desses estados nazifascistas, né, formação, no caso da Alemanha, por exemplo, a formação da SS, da SA, né, as seções de segurança, as seções de assalto do Hitler. No caso, os camisas pardas de Hitler. No caso da Itália, os camisas negras de Mussolini, né, os fachos de combate. Então, esse grupo paramilitar. Um anticomunismo. E aqui, eu gostaria muito de fazer a seguinte reflexão, tá? Nesse quarto tópico aqui. Se você para refletir, quando esses regimes de extrema-direita começam a se articular na Europa, eles começam, logicamente, a chamar a atenção. Primeiro na Itália, e aqui a gente já vai desfazendo uma confusão, tá? Quem chega ao poder primeiro é o Mussolini, o Hitler só chega ao poder depois de 11 anos, né? Mussolini já em 22 consegue chegar ao poder na Itália, Hitler apenas em 33. Então, se um se inspirou em outro, foi o Hitler que se inspirou no Mussolini, para a gente deixar isso bem evidente. E esse discurso anticomunista, ele estava muito presente na fala, na oratória desses líderes. Por isso que essas elites europeias do período, essas famílias burguesas, injetaram recursos financeiros nesses grupos. Nos fachos de combate de Mussolini, no partido nazi do Hitler. Amedrontados de perder a sua própria propriedade privada, esses grupos conservadores de elite
vão bancar esse discurso anticomunista. E em relação a esse anticomunismo, explica-se aqui muito do porquê Inglaterra e França não... Explica-se aqui porque muito Inglaterra e França não interferiram no processo. Porque, vamos raciocinar. Eu vou pegar o exemplo alemão, que a bandeira nazista está aqui na tela, com a caricatura. Quando Hitler chega ao poder, ele desobedece uma após outra, as determinações do Tratado de Versalhes de 1919. Não é verdade? Ele vai desobedecer todos os pontos do Tratado de Versalhes. Vai aumentar o seu contingente militar, vai aumentar a sua produção bélica, vai começar um processo expansionista de anexação de territórios. Então, assim, isso já era motivo mais do que suficiente para ingleses e franceses, vencedores da Primeira Guerra, que impuseram o Tratado de Versalhes, interferirem. Mas por que não interferem? Não interferem por causa do discurso anticomunista desses regimes totalitários. Esse discurso anticomunista agradava a ingleses e franceses também. E eles simplesmente tampam os olhos, braços, numa política conhecida como do apaziguamento. Ingleses e franceses perceberam tudo o que estava acontecendo, mas preferiram não interferir. Preferiram não se mobilizar. Deixaram acontecer e pagaram para ver. Só que pagaram caro demais. Ok? E isso esclarece um outro detalhe, antes de eu passar. Isso esclarece um outro detalhe. Nos últimos tempos aqui no Brasil, surge um discurso: o nazismo era de esquerda naquele contexto. O nazismo era de ultradireita. Não podia ser de esquerda, porque a esquerda era representada pelo comunismo soviético. E se esses regimes totalitários eram anticomunistas, o raciocínio não fecha, não encaixa, né? Então, cuidado com algumas coisas que vêm sendo veiculadas aí, principalmente nas redes sociais, né? Nazismo é de esquerda, a terra é plana, vacina faz mal. Bom, então, os regimes totalitários eram anticomunistas, antiliberais, faz todo sentido, foi o modelo liberal que gerou toda a crise econômica, política, então eles eram antiliberais, eram unipartidários, o que também faz todo sentido, só pode ter um partido. Qual partido? O partido do governo, para evitar manifestações de oposição, para evitar revoltas. Então só pode existir um único partido dentro do Estado. Um culto exacerbado, um culto exagerado ao líder, né? O líder é apresentado como um salvador da pátria. O Mussolini na Itália, o Hitler na Alemanha, o Salazar em Portugal, o Franco na Espanha. Então se apresenta como o grande salvador da pátria, né? Como um mito. Uma propaganda governamental dirigida pelo Estado, não é verdade? Então as peças de propaganda, assim como a educação, passam a ter uma grande influência estatal do projeto, do modelo, para formatar uma mentalidade nessa sociedade. Quem assistiu, vou deixar a dica aqui, né? Não sei se todos assistiram, se todas assistiram. Fica aqui a dica do Menino do Pijama Listrado. Tem outros vários filmes, né? Esses eu trabalho mais com o 9º ano. O filme do 3º ano eu não vou te indicar hoje, não. O filme do 3º ano eu vou te indicar na sexta-feira, tá? A gente vai, inclusive, poder debater sobre ele depois. Mas eu não vou te dar indicação agora, não. Então, no Menino do Pijama Listrado, quem assistiu, se não assistiu, assista. Dá para você perceber muito essa questão da propaganda governamental e da educação dirigida quando você observa a irmã de um dos protagonistas. Porque tem o Shmuel, que é o menino judeu, né? O menino do pijama listrado, e tem um amigo dele, que eu nunca lembro o nome, que é o carinha do Sex Education, né? Que só depois eu fui ligar uma coisa na outra. Aquele menininho que é o amigo, né? É o protagonista do Sex Education.
da série da Netflix, depois que eu fui ligar uma coisa na outra. Mas eu estava falando da irmã. Se você olha a irmã, né, a trajetória da irmã durante o filme, ela começa o filme brincando de bonecas, com toda menininha, toda com o quarto enfeitadinho, e ao longo do filme ela vai mudando a postura, né? Abandona as bonecas, coloca pôsteres da suástica nazista, do Hitler no quarto, passa a ter uma mudança de comportamento, inclusive, né? Da forma de se vestir. Então, toda uma educação dirigida, né? Naquele momento. Ao fascismo, eu vou ter um corporativismo, né? Na questão das ações políticas, econômicas, né? Corporativistas ali dentro daquela estrutura. E no caso do nazismo, eu vou ter como características bem marcantes e únicas, emblemáticas, a questão do racismo contra grupos específicos, né? Judeus, o antissemitismo, negros, homossexuais, ciganos, né? Deficientes físicos e mentais. O Hitler tentava construir a sua raça ariana perfeita. Nós vamos discutir isso na nossa aula de sexta-feira. E outra característica marcante do nazismo hitlerista, a sua necessidade de expansão territorial, o que ele chamava de espaço vital, ampliar o seu Lebensraum, né? O seu espaço vital. Por quê? Porque o Hitler